E aí, meus amigos do 8º ano? Olha aqui quem está falando de novo. Então, eu espero que vocês tenham interagido com a outra aula, porque eu vou precisar que vocês dominem os conceitos lá relacionados aos continentes, né? Que eu fiz a revisãozinha lá. Por quê? Porque a partir de agora, nós vamos começar a falar sobre um assunto que demanda você ter conhecimento de localizações, né? Obviamente que a gente vai aos poucos aí aprendendo, mas é muito interessante que sempre quando você tem alguma dúvida, você volte naquilo que você já viu anteriormente, porque é o que havia dito a vocês. Ninguém consegue guardar tudo na cachola aí a todo momento, como se fosse lá um dicionário, perguntou e você já sabe, pega lá, abre na página. Não é isso que acontece. Então vamos lá. Aula de hoje. Nós vamos começar o assunto sobre população mundial. Certamente alguns de vocês assistiram, né, naquele centro de mídias. Então, lembrando que eu, professor Luciano, eu não solicitei que vocês assistissem aquela aula, mas assim, existe uma lógica, né? Vocês, enquanto alunos, todas as fontes de pesquisa, todas as informações que vocês captarem são muito boas, para que você possa aí depois utilizar, até mesmo quando a gente voltar para a sala de aula. Então, assim, assistir a aula do centro de mídias, né, aqueles que têm a disposição para isso, é muito bom. Porém, eu não estou obrigatoriamente exigindo que você faça isso nesse momento, porque eu estou criando um canal aqui para que você tenha acesso às informações. Mas tudo que você vê de novo, de informativo, seja lá, seja em outras fontes, né, é muito bom. Então, vai de cada um aí. Vamos lá. População mundial. Para a aula de hoje, vamos discutir um pouquinho sobre essa questão de população. Primeiro, esta aula vai ser dividida em 4 fases, né, 4 etapas, porque o conteúdo ele é muito extenso, né, ele acaba aí confundindo as cacholas se eu passar tudo de uma vez. Então, como que a gente vai se organizar, professor? Vamos lá. A primeira parte, que é essa aula que eu vou dar agora, nós vamos falar sobre os conceitos demográficos, né? Sobre o princípio de entendimento do que é população, populoso e assim por diante. Depois vocês vão acabar entendendo. A segunda parte é a evolução populacional e distribuição, onde nós iremos falar um pouquinho do avanço dos contingentes populacionais, por que aumentou tanto a população no mundo, né? E como que ela se organiza, como que ela está distribuída, será que a quantidade é igual para todos os lugares? Obviamente que não, e eu já mostrei isso para vocês em algum momento. Vamos falar da terceira parte, que é a questão dos fluxos migratórios, né? Do deslocamento das pessoas pelos territórios, né? Por vários motivos, e que nós veremos depois. Vamos falar também sobre as transições demográficas e pirâmides etárias. Então, para quem assistiu, né, certamente aquela aula do grupo de mídias lá, você deve ter ouvido lá o professor que estava explicando, falar um pouquinho dessa mudança na estrutura das populações, né? Então, lembra que eu pedi para vocês desenharem lá numa folha a pirâmide etária de determinado lugar, né? Foram 2 pirâmides etárias. Nós fizemos isso ano passado, no 7º, e esse ano a gente retomou. Só que o ano passado a gente fez sobre o Brasil. Esse ano nós estamos discutindo um pouquinho da população do mundo, né? Então, obviamente, você vai se lembrar isso. Então, sem mais enrolação, vamos para essa primeira parte. Geografia das populações. Então, por que eu tenho que estudar população em geografia, professor? Por quê? Porque as populações elas estão inseridas no meio natural, na qual a gente mora, na qual a gente vive, né? No nosso planeta. Então, tenho que compreender um pouquinho da relação das pessoas com o meio que elas vivem. E os grupos de população, né, os grupos de pessoas, eles acabam aí influenciando na economia, nos países, no desenvolvimento, né? Na questão de alimentação, de fome e assim por diante. Mas o primeiro conceito que eu quero que vocês se lembrem, que toda vez que vocês ouvirem falar a palavra demografia, então a demografia é a área do conhecimento que se preocupa em estudar o comportamento, as transformações e a dinâmica geral da população, utilizando-se principalmente de elementos estatísticos e pesquisas qualitativas.
Aí vai a pergunta, não entendi nada. Realmente, parece muito difícil, mas vamos só pensar o lado mais prático. Demografia é nada mais, nada menos do que você entender a distribuição, a dinâmica, o envolvimento das populações sobre os lugares. Então, de uma forma bem simples, é uma ciência que acaba estudando os comportamentos, né, que as populações elas têm sobre determinadas localidades. E para isso usa-se de dados estatísticos, né, a quantidade, a evolução, se está aumentando, diminuindo, quantas pessoas estão saindo, quantas pessoas estão chegando. E isso é importante para a geografia. Mas vamos aqui para aquilo que eu quero que vocês mais se dediquem a aprender, que nesse caso são esses conceitos aqui. Então, população absoluta, relativa, populoso. Então, o que é isso, professor? Não adianta o professor falar lá na frente, lá, ó, localize no mapa as regiões onde tem o maior índice de crescimento vegetativo. Aí você fala, o que é crescimento vegetativo? Mostre para mim quais são as áreas do globo aonde ocorre o maior número de imigrações. Então, assim, se eu não souber o que significa esses termos, não adianta. Populoso, povoado, a distinção entre um e outro, eu acabo aí me perdendo, porque quando nós formos falar de população mundial, nós vamos usar esses termos. Nós não vamos ficar voltando atrás para explicar cada um. Então é uma coisa importantíssima a se gravar aí na cachola. Vamos lá, professor. Começamos com essas 3 imagens. Se nós vamos falar de população, certamente nós vamos falar de grupo de pessoas, né, conjunto, porque uma população nada mais é do que um grupo de indivíduos que ocupam um determinado espaço, seja aí local, regional ou até o global. Então, vamos para a primeira parte aqui. Eu tenho que definir o que é uma população absoluta. Então, se você olhar, você tem uma foto aqui com várias pessoas. Então, de determinados segmentos. Então, você tem aí idosos, jovens, pessoas de várias. Se você focar na imagem, você vai perceber isso. O que é a população absoluta? É o número total de população de um determinado lugar, seja de um país, estado, cidade ou região. Então, assim, a soma de todas as pessoas de um lugar é o que vai me mostrar a população absoluta. Pego lá e somo todos os indivíduos que moram em Jandira. Quando eu faço isso, eu estou dando o valor total da população absoluta. Não vou separar. Se eu pegasse só o número de jovens, só o número de idosos, aí seria população específica. Mas quando eu somo todos, é população absoluta. Assim prosseguimos. População absoluta, já sei. Agora, população relativa. Então, eu olhando nesse mapinha aqui, antes de eu falar o termo, eu percebo que ele está... São pontos luminosos, né? Então, você tem vários pontinhos amarelos que eu tentei representar aqui. E é como se fosse um mapa à noite, você está mostrando aonde fica o maior número de cidades. Então, para quem domina a localização no mapa do Brasil, né, sabe que aqui é São Paulo. Percebam que aqui os pontinhos amarelos eles estão muito próximos, bem aglutinados, né, densamente localizados aí. E aqui em cima estão mais separados, né? Então, o que isso quer dizer? Vamos lá. População relativa é a taxa que mede o número de pessoas em determinado espaço, geralmente medida em habitantes por quilômetro quadrado. Não entendi nada? Sim, pode até ser que você não entendeu nada, mas vamos entender o princípio da coisa. Quando eu falar em população relativa, eu estou falando da distribuição das pessoas sobre os territórios. Então, se eu olhar aqui, fazer até um X aqui, ó, a distribuição é menor, ou seja, o percentual de pessoas aqui para o tamanho do território é bem menor do que aqui. Então, aqui está mais aglomerado, aqui está menos aglomerado. Então, como que se faz isso? Como é que eu sei aonde tem mais população?
Aqui é fácil, né? É só olhar e observar que pelos pontinhos são pontos, dá para saber onde tem mais e dá para saber onde tem menos. Mas não é só isso, né? Lembrando que eu ensinei a vocês que existe um cálculo, né? A gente pode fazer a distinção dos lugares através de um cálculo. É você pegar lá a população absoluta, né? O que é essa população absoluta? É o número total de pessoas do lugar dividir pela área. Então, ó, dividir pela área. Nossa, muito ruim escrever assim, hein? Área. O que é isso? Eu fazendo esse tipo de cálculo aqui, né, usando essa fórmula, eu pego o número de pessoas que eu tenho do lugar, divido pelo tamanho e vou saber a quantidade de população relativa que eu tenho. Assim eu consigo distinguir se o lugar ele tem uma população relativa alta ou baixa. Ou seja, quantos habitantes por quilômetro quadrado eu encontro em cada lugar. Então, só de olhar aqui, eu não precisaria nem fazer conta, né? Eu sei que essa área aqui, ela tem uma quantidade de população relativa menor do que essa daqui. Então, certamente, aqui você vai ter mais pessoas, aqui você vai ter menos pessoas. Então, depois você tira aí as dúvidas, eu entrar no livro didático lá, que ele vai ter algumas informações sobre isso. Ah, esqueci. Você pode encontrar população relativa ou densidade demográfica, que vai ser a mesma coisa para explicar o assunto. Agora vamos para a parte até mais fácil, né? Populoso. Todo mundo sabe que é um lugar populoso? Então, certamente é uma classificação aí, dada a um lugar onde tem um número elevado de população absoluta, ou seja, um número elevado de habitantes. Então, esse mapinha aqui mostra uma distribuição um pouco das populações. Então, se eu pegar aqui, vou até riscar, aqui é um lugar populoso? Sim. Aqui é um lugar populoso? Sim, olha quanta gente. Aqui. Agora vamos fazer um... Aqui é um lugar populoso? Não. Você tem poucas pessoas sobre o território. Então, o populoso, na realidade, é o percentual, né, de população que você encontra, se é alto ou se é baixo. Então, basicamente, o Brasil é um país populoso? Sim, o Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas e ele é considerado um país populoso. Por quê? Porque você tem grande concentração de seres humanos. Ah, tem lugares onde tem poucas pessoas morando, então não são populosos. Então, é o que nós vamos discutir até mais para frente. Duas imagens aqui. Aparentemente pode parecer semelhantes, né? Porque estão mostrando cidades, tá? Mas olha só essa. Eu consigo perceber que eu tenho aqui, ó, áreas não habitadas ou não construídas. Aqui também, ou até mesmo aqui. Então, estou riscando a imagem, não tem problema. Aqui, apesar de lá no fundo você ter essas áreas não construídas, aparentemente, no perfil aqui, ó, todo o espaço está ocupado. Então, vamos lá ver o que significa essas coisas? Vamos. Lugares povoados estão relacionados com a distribuição da população em um determinado lugar, ou seja, relaciona-se com a população e a área. Ambos os lugares são povoados? Com certeza, né? Porque assim, você tem prédios aqui, tem casas. Então, aqui é um lugar que tem pessoas morando. Então, ele está ocupando os espaços. Porém, existem diferenças. Por quê, professor? Porque existem lugares superpovoados. O que é superpovoado? É quando você tem, dentro de um determinado lugar, vamos pegar até esse exemplo aqui, ó. Aparentemente, a distribuição da população sobre esse território, ela é muito intensa, né? Então, você tem muitas pessoas que vão necessitar de muitos recursos naturais, água e alimentos e assim por diante. Então, nós podemos dizer que aqui é um lugar superpovoado, que vai, ocasionalmente, provocar um impacto muito grande. Então, vai necessitar de mais alimentos, vai necessitar de mais emprego e tudo mais. Aqui,
É um lugar, a primeira imagem, é um lugar povoado, porém eu poderia considerar não tão super povoado, porque eu ainda tenho áreas em que eu posso usar para plantio, que eu posso usar para tirar recursos naturais. Então, quando você tem áreas muito ocupadas, como essa abaixo, né, em que você tem pouco espaço, certamente você vai provocar um impacto muito grande. Então, eu vou considerar como superpovoado. Então, acho que é fácil isso daqui. Povoado é o lugar ocupado, o lugar que seja dominado por um determinado grupo de seres humanos. E superpovoado é extremamente ocupado e que necessita muitas vezes de muitos recursos e que acabam aí provocando alguns problemas, né? Falta de água, falta de luz e assim por diante. Passamos para frente? Aqui temos essa primeira imagem. O que ela vai nos revelar? Percebe que tem uma casa aqui, né? Opa, perdão, voltei aqui. Nós temos uma casinha aqui, né? Aí nós temos uma montanha com neve, né? E alguns aspectos aqui praticamente mais naturais do que sociais. E o que quero que vocês entendam sobre essa primeira imagem? Primeiro, subpovoamento. Nossa, nunca ouvi falar dessa palavra sub. Sub é abaixo. Então, nós não tínhamos anteriormente falado sobre povoamento, que é o lugar ocupado, praticamente todo ocupado. O subpovoamento é o lugar em que você tem, em face dos recursos naturais, né, uma insuficiência de pessoas morando lá. Então, aqui, ó, se lê isso aqui, ó, insuficiência de povoamento, em face dos recursos explorados ou potenciais de uma região. O que quer dizer isso? As pessoas, elas buscam lugares em que elas podem ter acesso aos recursos naturais de maior facilidade. Então, morar aqui nesta região, onde é predominantemente tomado por gelo, né, uma área polar, você vai ter uma distinção, né, de objetos, de coisas, muito vaga, porque você precisa de recursos naturais para sobreviver. Então imagine aqui, para você captar água, para você plantar um alimento, para fazer qualquer outro tipo de ação sobre o meio natural, vai ser muito complicado. Então os recursos eles vão atrair as pessoas. Então é um lugar considerado de subpovoamento. As pessoas podem morar aí? Podem, só que elas provavelmente vão ter dificuldades, né, na hora de fazer o desenvolvimento econômico desta área. Então ela vai ter que buscar longe alguns recursos para poder suprir as necessidades. Figura abaixo. Eu consigo perceber que um pessoal com as malas aqui, né? Também é um deslocamento, as pessoas indo, voltando, né? Aqui a fronteira da Colômbia, né? Aí, por exemplo, as pessoas vão para lá, as pessoas voltam. Eu estou falando de migração. Migração é o deslocamento populacional das pessoas de um lugar para o outro. Então, eu já provavelmente tenha falado com vocês que conforme as pessoas se movimentam pelos territórios, mudam de cidades, ou até mesmo saem todos os dias para trabalhar em outros municípios, elas fazem um processo chamado de migração, que é se deslocar sobre os territórios. Assim, nós temos que distinguir também que existe emigração, que é quando você deixa o seu local de origem com a intenção de se estabelecer em outro país, né? Então, eu vou morar nos Estados Unidos, chegando o fato de eu sair daqui, eu sou um imigrante. Quando eu chego lá, olha, tá errado aqui, hein? Olha, nem percebi isso, mas vou corrigir agora com vocês, ó. Imigração. Então, movimento de entrada. Então, por exemplo, sírios, japoneses, chineses, pessoas que vieram de outro país para o nosso, né? São chamados de imigrantes. Então, a chegada de pessoas aqui, seja para morar, para trabalhar ou certamente para ficar por um determinado período, para o turismo que seja, é uma imigração. Então, são imigrantes que chegam, né? Pessoas que vêm de outros lugares para cá. E a emigração, pessoas que vão para outro lugar. Então, se eu voltar para a foto aqui,
Vamos supor que as pessoas que estão saindo daqui para lá são os imigrantes. As pessoas que estão vindo de lá para cá são os imigrantes. Então, acho que é bem simples, bem fácil de entender isso. Fica até bem prático aí, depois para você dar uma lidinha. Falaremos agora de alguns outros conceitos, né? Olha que legal essas 3 imagens, né? Então, assim, quando a gente fala de população, falamos de pessoas. Então, vamos lá. O bebê aí, ele quer dizer o quê? Ele quer representar a taxa de natalidade. Então, a taxa de natalidade no Brasil tem reduzido gradativamente. O que é isso? Quer dizer que nós temos um número menor de nascimentos. Obviamente que nós percebemos que a cada ano que se passa, né, o número de filhos das mulheres está sendo bem menor. Então, assim, provavelmente, a taxa de nascimento ela tem diminuído. Mas isso é para todo lugar? Não. Tem lugares que a taxa de natalidade é bem alta. Nascem mais todos os anos. Vamos lá? Taxa de mortalidade. Aí eu pego o exemplo do caixãozinho aqui, ó. O que acontece? Você tem uma representação do número de óbitos, né? Então essa taxa de mortalidade vai representar isso, o número de mortos, de óbitos, né? Ocorridos em um determinado local. Bora lá para a próxima? Taxa de fecundidade. Isso tem a ver um pouquinho relacionado à natalidade, porém, nós estamos falando do número de nascimentos em relação às mulheres. Então, assim, o percentual de filhos, né? Assim dizendo. Então, se as mulheres têm um número alto de filhos, a taxa de fecundidade está muito alta. Se as mulheres têm um número menor de filhos, a taxa de fecundidade é bem menor. Então, assim, a gente consegue definir. Quando falar de fecundidade, a gente está falando da questão do número de filhos das mulheres. Mortalidade, óbitos. E natalidade, nascimentos. Lembra que eu já combinei e falei com vocês, natalidade você lembra de pré-natal, em que as grávidas fazem lá, que é o acompanhamento para que elas tenham o bebê futuramente. Assim, passamos aqui. O que nós temos aqui? Outras 2 imagens, né, que nós vamos tentar entender através delas o que significa. A primeira delas é o termo crescimento natural ou vegetativo. Então, as populações elas são avaliadas através de indicadores, né? Então, a gente já sabe que eu posso entender através da natalidade, mortalidade, se as populações estão aumentando ou diminuindo. Então, o crescimento natural vegetativo é quando você vai fazer a média do que está acontecendo. Se a natalidade, nascimento, mortalidade, óbitos, então você pega esses 2 indicadores e acaba aí fazendo o quê? Acaba fazendo uma continha básica. Natalidade menos mortalidade. Aí eu sei se está aumentando ou diminuindo a população. E assim eu vou definir se o crescimento natural é positivo ou se ele é negativo. Crescimento populacional ou demográfico tem a ver com a questão que nós podemos selecionar vários aspectos. Por quê? Mas não é a mesma coisa do anterior? Percebam que tem um pouquinho de diferença. No crescimento natural, você trabalha com 2 indicadores, nascimento e mortalidade. Já no crescimento populacional, é que eu gostaria que vocês entendessem, que é quando você associa vários aspectos. Você pega a natalidade, mortalidade e a migração. Por quê? Você pega, vamos supor, a nossa cidade, a cidade que moramos. Eu pego lá o número que nasceu, o número que morreu, o número de pessoas que vieram de outras localidades para morar aqui e o número de pessoas que moravam aqui e saíram. Eu pego esses indicadores, jogo numa conta e faço lá a média para saber se a população está aumentando ou diminuindo. Então, basicamente, é assim que eu interpreto essas 2 formas de ver o crescimento das populações. Vamos terminar por aqui para não confundir? Então, eu gostaria que vocês depois olhassem lá nos informativos aí desse videozinho mesmo, para que você possa distinguir lá o que você aprendeu ou não aprendeu. Tá bom? Finalizo por aqui.
Depois temos a sequência dessa aula, hein? Então não perca aí, eu volto com vocês depois. Abração aí, hein? Valeu!